O modelo autoritário, com toda certeza, traz pontos positivos. Em primeiro lugar, diferentemente do modelo permissivo e do negligente, a pessoa que é criada numa parentalidade autoritária geralmente vai ter boas notas e um ótimo comportamento escolar. Provavelmente vai ser uma pessoa muito boa em obedecer regras, em não ir parar na diretoria, não levar nenhuma advertência para casa e não tirar notas vermelhas. Quem sabe seja um dos melhores da turma, inclusive, em questão de notas. São pessoas muitas vezes meigas, que todo mundo gosta. São pessoas prestativas, muitas vezes bondosas, muito preocupado com os outros. Mas é só isso que eu posso falar de coisas positivas, porque muitas vezes, por trás dessa fachada positiva que é mostrada para o mundo, a pessoa que é criada por pais autoritários sofre e sofre muito. E é um problema que os próprios pais e, quem sabe, as pessoas ao redor vão demorar muito para identificar. Mas quando explode, costuma explodir feito uma bomba. Geralmente, nós vamos ter aqui dois grandes problemas que vão estar por trás de todo o restante dos sintomas negativos dessa parentalidade. O primeiro é que muitas vezes as exigências que são colocadas, as responsabilidades, elas acabam sendo muito maiores do que aquela criança ou daquele adolescente é capaz de fazer, com o corpo, com as necessidades, com as capacidades cognitivas, mentais, emocionais. Não adianta você falar para uma criança engolir um choro. Isso é impossível, uma criança não vai conseguir engolir o choro. E se ela tentar, ela só vai conseguir internalizar esse choro. E ela vai aprendendo a fazer isso ao longo da vida. Ela vai aprendendo que ela tem que desrespeitar os limites, desrespeitar as características dela. E ela vai perder contato com grande parte disso. O outro problema é que aqueles pais que chegam a dar afeto, mas acabam condicionando esse afeto quase que exclusivamente aos momentos em que esses filhos cumprem com as responsabilidades ou cumprem com as exigências e tem esse afeto retirado caso os filhos façam algo que esses pais não concordem, isso acaba criando na cabeça da criança, do adolescente, e muitas vezes acaba continuando de maneira automática durante toda a vida dessa pessoa uma certa ideia de que eu só sou digno de amor, de afeto, quando eu cumpro as exigências das outras pessoas, quando eu faço o outro feliz. Ou seja, eu não tenho valor por mim mesmo. Eu só tenho valor quando eu deixo alguém feliz, quando eu agrado alguém. São pessoas que têm muito medo de rejeição. E elas vão ser muito meigas e elas vão colocar as outras pessoas em primeiro lugar, mas isso vai fazer um mal danado para elas. As emoções são as primeiras coisas que vão acabar sofrendo com tudo isso, porque essa pessoa, desde jovem, vai acabar se sentindo muito culpada por tudo, muito inferior às outras pessoas, muito insegura, vai acabar tendo uma autoestima lá no fundo do poço. Muitas vezes vai acabar tendo, vamos dizer assim, uma dificuldade muito grande de entender a própria vida emocional. Viu uma emoção, aquela emoção ele acredita que não deveria estar naquele momento, opa, vamos varrer para debaixo do tapete. Esse jovem, ao longo da sua vida, também tem uma chance muito maior de desenvolver diversos tipos de transtornos mentais, principalmente os transtornos de humor. Aqui a gente está falando majoritariamente de transtornos como depressão, transtornos como diversos quadros de ansiedade, diversas fobias, como fobia social, e até mesmo alguns outros tipos de transtorno, como, por exemplo, um transtorno de personalidade borderline, que já foi associado em várias pesquisas justamente à parentalidade autoritária. A vida de relações desses indivíduos também pode acabar sofrendo muito. Eles podem acabar tendo poucas habilidades sociais, muita vergonha, serem muito passivos, colocar os outros sempre em primeiro lugar para não se sentirem abandonados e rejeitados, porque eles aprenderam que é assim que os outros gostam dele, só que ao mesmo tempo eles acabam se anulando no processo, anulando sua personalidade, seus gostos, suas necessidades, seus limites. Podem acabar se sobrecarregando, podem acabar caindo em relações com amigos tóxicos,
com relacionamentos amorosos abusivos, dos quais eles provavelmente terão a maior dificuldade de sair. Eles também podem acabar tendo problemas no trabalho, sendo que eles provavelmente vão ter muito mais dificuldade de lidar com exigências erradas, injustiças e sobrecargas que são impostas contra eles. Eles podem ter maior dificuldade de sair de um trabalho que está fazendo mal, que pode levá-los ao burnout, ao esgotamento profissional. Eles podem ter dificuldade de se impor contra chefes, de falar e se defender quando alguém está fazendo alguma coisa errada contra eles. Um outro ponto que pode ser consequência de todo esse processo é que a pessoa se torne muito sensível aos próprios erros, deslizes, enganos, né? Como se toda vez fosse um grande fim do mundo. E uma das formas que a pessoa pode acabar desenvolvendo para lidar com isso ao longo da vida é tendo uma autocobrança muito grande e exigindo nada mais, nada menos do que o puro perfeccionismo. E aqui eu não estou falando de um perfeccionismo qualquer, mas de um perfeccionismo extremo e muitas vezes desajustado, que causa muitos problemas e prejuízos para a pessoa ao longo da vida. Esse perfeccionismo, inclusive, geralmente é mais encontrado na vida dessa pessoa justamente nos temas que os pais mais cobravam. Como, por exemplo, se ele precisasse cuidar muito dos pais ou mesmo dos irmãos, tivesse muito responsabilidade de cuidador enquanto estava crescendo, ele muito provavelmente vai se colocar como cuidador muito das outras pessoas. Enquanto que se for um filho ou uma filha que tenha sido muito cobrado para ter um ótimo desempenho escolar em questão de notas, pode ser uma pessoa que, mesmo se afastando da esfera de influência dos pais, como por exemplo dentro da universidade, onde os pais teoricamente já não controlam mais, não tem mais aquele acesso às notas desse jovem, eles vão acabar se cobrando demais e vendo como o fim do mundo não ter tirado uma nota boa, entrando em crises atrás de crises. Por mais que eles tenham dificuldade, muitas vezes, de admitir isso não apenas para os outros, mas também para eles mesmos. A relação com os pais também pode ser muito afetada por tudo isso. Por quê? A pessoa pode passar a vida inteira sendo completamente passiva em relação à criação dos próprios pais e deixando todos esses sentimentos, todas essas mágoas, todas essas dificuldades enlatadas aqui dentro do peito. Enquanto que outros vão acabar muito mais cedo tendendo para uma rebeldia, uma espécie de contra-controle desse autoritarismo parental. Geralmente, durante a adolescência, eles podem acabar fazendo exatamente o que muitos dos pais menos queriam, que era se envolver com coisas que eles consideravam erradas, andar com pessoas que eles não gostavam. E muitas vezes essa acaba sendo uma dinâmica alimentada pelos dois lados, onde quanto mais os pais tentam ser autoritários, menos eles conseguem controlar os filhos, e esses filhos vão acabar tendendo a fazer justamente o que os pais não queriam, seja para se afastar desses pais, ou seja simplesmente para irritá-los. Em outras palavras, é um comportamento dos pais que só piora a situação. Uma terceira coisa ainda por cima que pode acontecer é uma espécie de meio do caminho, onde eles não são nem passivos a vida inteira e ao mesmo tempo não entram em um estado de rebeldia muito precoce. Mas em algum momento da vida, sem anunciar, sem fazer muito alarde, eles conseguem finalmente entender tudo aquilo que aconteceu naquela relação com os pais e simplesmente começam um processo de afastamento pela própria sanidade mental. Então, como nós podemos perceber, as consequências de uma parentalidade autoritária são basicamente as contrárias de uma parentalidade permissiva. Enquanto na permissiva a pessoa, o indivíduo, vai se tornar alguém muito chato com relação às outras pessoas, mas geralmente vai ter uma vida emocional mais sólida, aqui a gente está falando do contrário. São pessoas que geralmente são muito benquistas pelas pessoas ao redor, mas ao mesmo tempo vão estar totalmente quebrados por dentro.